Atos capítulo 3, versículo 19, o texto vai dizer o seguinte, ó. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. De novo, irmãos. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Queria orar com você. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Hoje, Deus, é mais um dia que nós temos a alegria de estar na tua presença, Deus, como igreja e na tua presença como culto público, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Deus, por aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado, Pai, a cada um de nós, porque eu sei, Pai, que em tudo e em todo o tempo o Senhor tem sido fiel conosco, Pai. Fiel, bondoso, generoso, cuidadoso, Pai. Porque isso tudo, Pai, é atributos que o Senhor tem, Jesus. Por isso, Deus, fala aos nossos corações, através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, nós estamos vivendo dentro de um período que o calendário judaico vai chamar sobre Elu. O que seria isso, pastor? Um período de Elu, irmãos, ele está atrelado a alguns pontos. Há um período de arrependimento, há um período de caridade. E o que seria isso, irmãos? Você pode dizer, pastor, mas por que você está falando de um calendário judaico? Irmãos, queridos, Jesus era judeu. Embora o calendário judaico, irmãos, muitas vezes é levado no cristianismo sobre uma tradição, ou muitas pessoas têm várias visões sobre isso. Mas o Senhor fala muitas coisas com nós através disso também. Você já viu, talvez, ouvir falar sobre o shofar? Você já ouviu falar sobre o shofar, aquele instrumento que você toca assim? Que ele traz uma tradução ligada a um despertar, que traz um despertar espiritual. Tantas outras coisas, irmãos. Mas dentro desse tempo que nós estamos vivendo, irmão, que é o período de Elu, que começou agora no dia 12 de agosto, é um período onde nós somos chamados para fazer duas coisas, irmãos, que eu anotei de forma principal. Tem outras coisas. Mas é um período onde nós somos chamados ao arrependimento e nós somos chamados ao autoexame. Aquilo que a Bíblia vai dizer para mim e para você, quando nós falamos muito na ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, quando o texto vai falar que nós devemos examinar a nós mesmos para então eu e você a gente ceiar ao Senhor. Ou seja, irmãos, o que seria um autoexame? Você trazer para você mesmo um diagnóstico daquilo que você é e daquilo que você está vivendo. Quando você vai ver a tradução da palavra humildade, por exemplo, é você verdadeiramente reconhecer quem você é. Não pensar além do que você é, não pensar além daquilo que você vive, mas tendo realmente o que, irmãos? Um olhar clínico e espiritual para verdadeiramente você entender aquilo que você é em Deus e como você está vivendo a sua vida nesses dias. Isso é um autoexame, irmãos. E quando você vai entender, irmãos, sobre um período de Elu, ele traz um sentido de arrependimento com uma palavra que vem do hebraico que se chama Teshuvah. De novo, irmãos. Teshuvah. Que traduz o que, irmãos? Arrependimento, mas que principalmente traz o sentido do que, irmãos? De retornar ao Pai. De retorno a Deus. De novo, irmãos, o que significa Teshuvah? Retornar ao Pai. Retorno a Deus. Amém, irmãos? Arrependimento. A Bíblia vai nos contar, irmãos, uma parábola muito conhecida por nós, contada por Jesus, que é a parábola do que, irmãos? Do filho pródigo. O que ela conta para nós, irmãos? Um filho que retorna para onde, irmãos? Para a casa do seu pai. Após o que, irmãos? Ele ter pedido a herança de forma antecipada. E se você vê na questão judaica, quando se pede a herança antecipada, é como se ele estivesse declarando a morte do seu pai. Ou seja, ele pede a herança antecipada, sai, gasta tudo, chega ao ponto do que, irmãos? De estar comendo a comida de porcos,
Mas em determinado momento, a ficha cai. Então ele passa por um processo do que, irmãos? De arrependimento e um retorno para onde, irmãos? Para a casa do seu pai. Então quando ele chega na casa do seu pai, o que a Bíblia vai dizer, irmãos? O que a parábola vai contar? Que o pai dele manda fazer o quê? Uma festa, prepara uma roupa, uma veste nova para ele, dá uma sandália nova para colocar nos seus pés e coloca o quê, irmãos? Um anel no seu dedo, uma aliança no seu dedo. Isso é o que, irmãos? Techuvá, arrependimento e retorno para onde, irmãos? Para a presença de Deus e para a casa do Pai. E quando eu e você, querido, eu quero falar uma coisa para você, irmãos. E quando eu e você nós falamos de arrependimento, ele está totalmente ligado a retornar ao Pai. Só que para mim e para você se arrepender, irmãos, nós precisamos de alguns pontos que é muito importante. Em primeiro lugar, irmãos, reconhecer que eu e você, em muitas coisas, estamos errados. Porque se você não reconhece as tuas falhas, você não se arrependeu. Porque se você não reconhece quem você é, e se você não reconhece que você precisa mudar, irmãos, para que você vai mudar? Você já está bom do jeito que é. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja, irmãos. Pastor, eu quero ser transformado por Jesus. Eu quero mudar minha vida. Nem falam muito sobre Jesus. Pastor, eu quero ser transformado. Mas fala assim, pastor, eu não aguento mais a vida que eu estou levando. O que eu faço? O que a Bíblia vai ensinar para mim e para você que é o primeiro passo para a mudança de vida, irmãos? O que é, irmãos? O arrependimento. Após um silêncio profético, irmãos, de 400 anos, ali aquilo que nós chamamos de uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando João Batista ele surge, irmãos, lá no deserto da Judéia, pregando o Evangelho, o que ele está pregando, irmãos? Arrependimento. O que João Batista veio fazer, irmãos? Preparar o caminho para quem? Para Jesus. João Batista veio preparar o caminho, irmãos, para quem? Para Jesus. E como é que ele preparou o caminho para Jesus, irmãos? Pregando o arrependimento. E aí eu quero responder para você nessa noite. Se você quer, irmãos, viver verdadeiramente uma transformação na tua vida, o caminho da porta de entrada para Jesus entrar na tua vida, para você viver esse novo, é o caminho do que, irmãos? Do arrependimento. E querido, eu quero falar algo muito mais profundo para você, irmãos. Nesse período de Elul, onde traz esse sentido de Techuvá, querido, eu quero falar uma coisa para você. Nós, como a igreja do Senhor, nós precisamos nesses dias voltar ao arrependimento. Entrar nesse lugar de arrependimento pelo quê, irmãos? Pelas idolatrias que nós levantamos, irmãos, nos últimos tempos. E pode ser N coisas, irmãos. Pode ser uma idolatria material, pode ser uma idolatria artística, pode ser uma idolatria ministerial. Por quê, irmãos? Porque o ministério pode virar um ídolo na sua vida sem você perceber. O microfone pode virar um ídolo na minha vida se eu não perceber. Um instrumento pode virar um ídolo na minha vida se eu não perceber. O meu carro pode virar um ídolo na minha vida sem eu perceber. A minha família pode virar um ídolo na minha vida sem eu perceber. Porque eu posso colocar a minha esposa e os meus filhos à frente de Jesus, se eu não perceber, e não é o que deve ser feito. Embora o Senhor nos fala que ser família é um princípio, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Primeiro lugar é Deus, irmãos. Primeiro lugar é Deus em todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar de arrependimento e retornar, igreja, ao Pai. Como assim, pastor? Muitos de nós, irmãos, nos perdemos no caminho. E nós vamos precisar retornar, irmãos, ao Pai, mas verdadeiramente, irmãos. Não de palavras, não de falácias, não, irmãos. Mas verdadeiramente retornar à presença de Jesus, irmãos. Porque, querido, a gente se perde muito fácil. A gente vai deixando as coisas de lado muito fácil, irmãos. A gente vai caindo num automático. Obrigado, Mica. A gente vai entrando numa vida, irmãos, que a gente vai entrando no automático. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu, como pastor, eu preciso me cuidar muito. Por quê, querido? Porque eu posso muitas vezes entrar no automático. De começar a cumprir o quê, irmãos? Escalas, agendas. Domingo eu tenho que pregar. Meu Deus, eu tenho que fazer a pregação. Não eu tenho que fazer a pregação, irmãos. Não, irmãos.
Eu preciso somente escrever aquilo que o Senhor já está falando comigo ao longo da semana. Não é sentar para fazer uma pregação, parece que eu estou criando algo. Não, irmãos, eu só anoto aquilo que o Senhor já vem o quê? Ministrando, porque se não é assim, irmãos, eu caio no automático. Vir na igreja, irmãos, eu sempre falo isso há muito tempo, eu falo aqui na igreja. Vir na igreja, você não precisa vir aqui porque você é obrigado a vir, irmãos. Não, irmão, você vem porque você entende que você precisa de Jesus. Por isso que eu não acredito, irmãos, de púlpito. Eu não acredito na cultura de bajulamento que existe dentro da igreja. Paga um alto preço por não ser assim. Porque onde você precisa ficar aqui nas pessoas, para as pessoas virem na igreja. Mas eu não acredito nisso. Sabe por quê? Porque o dia que eu parar de fazer isso aqui, a pessoa vai embora. Ela não tem que estar aqui porque o pastor é legal, ela não tem que estar aqui porque eu sou carinhoso, ela não tem que estar aqui porque ela tem um pai, porque o pai da vida dela é Jesus, não sou eu. Eu não sou pai de ninguém. Ela tem que estar aqui porque Deus é o centro da vontade dela. Aí, se ela vir na igreja, irmãos, depende da minha mensagem, querido. Me desculpa, irmão. Não é o que eu acredito, não é o que eu vejo no Evangelho. Porque quando os discípulos e aquele povo chegou para Jesus e falou assim: Jesus, a tua pregação está muito pesada. A gente se vai. Beleza. O que Jesus faz, irmãos? Ele olha para os discípulos e diz o seguinte: vocês querem também? Vocês querem também? E aí onde Pedro responde: para quem iremos? Se somente tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, se você me quer, irmãos, busque. Mas não fica dependendo de convitezinho, irmão. Por quê, irmãos? Porque isso não é o evangelho saudável, irmãos. O evangelho saudável é onde você tem sede e fome por Jesus. O evangelho que você tem sede e fome pela palavra. Você não lê a palavra porque você tem que ler. Você lê a palavra porque você entende que ela é o alimento que te mantém de pé. Não tem aquele ditado quando nós dizemos saco vazio não para em pé? Vida espiritual vazia também não para em pé, irmãos. Porque se você não se alimentar, você vai se manter de pé como? Aí vem o quê? Vem a queda, vem as brechas, vem as tentações, você não tem estrutura para aguentar. Amém, irmãos? Então, todo arrependimento, irmãos, ele é marcado pelo quê, queridos? Pela mudança, por uma alta análise, irmãos. E talvez você possa fazer uma pergunta, irmãos, muito clara nessa noite. Pastor, e como é que eu faço para viver isso? Reconheça a mudança. Reconheça que você precisa mudar. Reconheça as suas falhas, seus pecados. Reconheça quem verdadeiramente você é, aquilo que nós falamos anteriormente aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso eu queria meditar com você num texto que está no livro de Apocalipse. O Mica vai colocar para nós aqui. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. O texto vai dizer o seguinte, Mica vai colocar para nós ali. Glória a Deus. Apocalipse 2, versículo 1 ao 7. Que é o texto que eu quero usar para meditar com você nessa noite. Onde o texto diz o seguinte, irmãos, preste muita atenção aqui, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva, eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram, que, irmãos? Impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. No entanto, contra você eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde você caiu, arrependa e faça as obras que você praticava no princípio. Se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Há, porém, uma coisa ao seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas
como eu também as odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Queridos, o Senhor está trazendo para mim e para você uma exortação, como cristão e como igreja. Aquele que tem ouvidos o quê, pastor? Ouvidos espirituais, vai ouvir aquilo que o Senhor está falando conosco nessa noite. Irmão. Por isso, preste muita atenção. Quando eu falei no começo, para você prestar atenção, eu trouxe para você o quê, irmãos? Para que você pegue a mensagem que Deus está falando conosco. Nós estamos vivendo esse período, irmãos, de Elul, que o Senhor está trazendo o quê, irmãos? Uma revelação. Um período onde o Senhor está nos chamando para o arrependimento. Para que eu e você, a gente retorne para a presença de Deus. Verdadeiramente para que a gente fique juntinho do Pai, irmãos. Para que verdadeiramente a gente fique o quê, irmãos? Agarrado em Deus, irmãos. Perto. Longe de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Quando você vê esse texto, irmãos, dado pelo Senhor, através de João, irmãos, as 7 igrejas, e essa aqui em especial é a igreja de Éfeso, você vai ver que aqui, irmãos, embora tenha palavras bonitas, existe uma exortação principal aqui. Vocês perderam o primeiro amor. O que seria o primeiro amor, irmãos? Primeiro amor não é uma paixão, irmãos. Onde você encontra Jesus, enlouquece em Jesus, tem um encontro real com Deus. Muitas pessoas no passado se converteram naquilo que vocês chamavam, até muitas pessoas já foram naquilo que nós chamamos de encontro com Deus. Aqueles movimentos que tinham de juventude que ia para lá, deixava celular, deixava tudo na caixinha, separava homem e mulher e tinha aquele encontro com Deus e lá uma chave virava, irmãos. Aquilo lá pode ser traduzido como o quê? Como um primeiro amor. O primeiro contato que você tem com Deus. Mas e depois disso, irmãos? Como é a vida cristã? Uma vida do quê, irmãos? De continuidade. E aí você vai passando por 3 processos. Você primeiro vive esse processo do primeiro amor. Depois você começa a mergulhar no espiritual e você começa a ter um pouco mais de quê? De conhecimento, e você começa a ter uma vida com Deus. E aí o terceiro lugar, que se você não cuidar, irmãos, você entra ali e fica ali, é o ceticismo. Por quê, irmãos? Porque você vai ficando cético, você vai entrando num lugar de tudo é meio razão, já não é tão espiritual mais assim, você já não acredita mais nas movimentações do Senhor. E quando eu e você nós entramos nesse lugar, irmãos, nós devemos voltar de novo para onde, irmãos? Para o primeiro amor, porque nós não podemos acabar o nosso ministério ali, irmãos. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós devemos amar a Deus verdadeiramente. Mas a pergunta que talvez para mim e para você nessa noite pode ser traduzida é o que significa amar a Deus verdadeiramente? O que você acha que Deus olha lá de cima para mim e para você e se agrada por nós? Do que nós estamos vivendo? Um ponto que você pode ter certeza disso, irmãos. O Senhor se agrada daqueles que têm um coração arrependido. E que entendem que quando estão se afastando de Deus, retornam para o Pai, porque sabem que o seu lugar é na presença do Pai. Isso agrada a Deus, irmãos. Isso é uma forma de amar a Deus. Pastor, o arrependimento é um ato único? Não, querido. Você vai precisar se arrepender todos os dias. Você verdadeiramente só vai conseguir obedecer a Deus se antes você se arrepender. Por isso que o arrependimento é a porta de entrada, irmãos. Amanhã de manhã eu vou precisar me arrepender? Sim. Quando você vê o pecado, irmãos, o que o pecado representa para nós? Um lugar onde gera o quê? Morte. O pecado, eu tinha um pastor que me pastoreou por muito tempo, ele sempre falava o seguinte: o pecado na vida de um cristão ele deve ser o quê, irmãos? Um acidente de percurso. Como se fosse um buraco, irmãos, no asfalto que você está indo de carro, sem você perceber, você caiu nele. Mas qual é o remédio, irmãos, para te livrar desse tombo e dessa queda muito rápido? Qual é, irmãos? Se arrepender e pedir perdão. Por quê, irmãos? Porque o arrependimento é que o que, irmãos? Que te liberta do pecado. Por isso que nesses dias nós precisamos o quê? Nos arrepender. E aí você deve falar outra coisa também, você pode pensar, mas pastor,
Esse texto que nós lemos aqui, o anjo do Senhor não está falando a uma igreja? Sim, irmãos. Ele está falando para uma igreja. Mas quem é que forma a igreja? Parede ou pessoas? Pessoas. Muito além do que isso, irmãos, nós podemos traduzir também isso aqui em 2 pontos. Essa mensagem como uma mensagem para a igreja ABC, onde nós estamos inseridos, mas também como uma mensagem, o que, irmãos? Individual para cada um de nós. Por quê, irmãos? Porque embora a gente viva a igreja num projeto coletivo, onde nós vivemos o corpo de Cristo aqui, nós também temos o que, irmãos? A nossa vida com Deus de forma individual. Então ela serve para os 2 pontos. Tanto a igreja do Senhor, quanto eu e você de forma individual, nós precisamos nos arrepender nesses dias, irmãos. É o que o Senhor está falando para nós. Igreja do Senhor, se arrependa. Deixe para trás a idolatria. Deixe para trás a estrutura. Deixe para trás as paredes. Porque parede não vai levar ninguém para o céu, irmãos. Estrutura não vai levar ninguém para o céu. Pode levar pessoas para um momento de dopamina e de muita alegria. Mas o verdadeiro evangelho, irmãos, ele acontece quando existe arrependimento. Queridos, o final dos tempos é marcado por um momento que se chama apostasia. O que isso representa? Vozinha, o que representa apostasia? Igrejas megas lotadas. As igrejas vão encher, irmãos. Mas elas estão cheias de pessoas vazias. Por quê, irmãos? Porque eu até quero ir no culto. Mas quando eu preciso me arrepender, não quero. Quando eu tenho que largar as coisas que me aprisionam, eu não quero. Pastor, tu pode até ir até aqui, mas daqui para frente, eu não quero mais. Daqui para frente eu não quero mais, não mexe aqui. Se o Senhor pedir para você trocar o teu trabalho, não. Aqui não. Ou seja, irmãos, as pessoas vazias. Porque quem está cheio de Deus, irmãos, vive arrependimento diário. Quem está cheio de Deus, irmãos, nega a si mesmo. Quem está cheio de Deus, irmãos, tomou a sua cruz e está carregando ela. Quem está cheio de Deus, irmãos, está diminuindo quem Ele é para que o Senhor cresça em nós. Ou seja, irmãos, que não seja mais feita a minha vontade, mas seja feita que a tua vontade. Por quê? Porque a minha vontade não prevalece mais. O que prevalece é a vontade de Deus. Não é mais aquilo que eu quero, mas aquilo que tu queres. Não é mais aquilo que eu gosto, mas aquilo que tu sabe que é importante para mim. Isso é a vida cristã, irmãos. Mas muitos não querem isso. Por quê? Porque não querem se arrepender daquilo que são. Nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Nasci assim, pastor, eu sou assim e não tem jeito, eu sou assim. Não fica assim, irmãos. Mas entende o que o Senhor está falando, amor. Amém, irmãos? Por isso eu separei alguns pontos nessa mensagem aqui para nós, irmãos. Primeiro ponto você vai ver ali no versículo 2, Apocalipse 2:2, no começo do texto ali, o anjo do Senhor vai dizer à igreja de Éfeso, e está dizendo para mim e para você nessa noite também, irmãos, eu conheço as suas obras, eu conheço o seu trabalho árduo, e eu sei da sua perseverança. Queria te falar uma coisa para você, irmãos. O Senhor conhece tudo aquilo que você está vivendo, o Senhor conhece a intenção do teu coração, e o Senhor conhece as tuas obras. Como assim, pastor? Querido, você não precisa provar nada para ninguém. Porque aquele pelo qual você deve se preocupar está vendo tudo o que você está fazendo, sendo bom ou sendo ruim. Hebreus capítulo 4, versículo 13, se eu não estou enganado, ele vai dizer o seguinte, nada está oculto aos olhos do Senhor. Querido, nada está oculto aos olhos de Deus. Você não precisa prestar conta da tua vida para mim, irmãos. Você precisa prestar conta da tua vida para Deus. Você precisa prestar conta daquilo que você está vivendo para o Senhor, não para a igreja, irmãos. Embora a gente entende que quando alguém falha, alguém erra, a gente apresenta para a igreja. Isso é uma questão doutrinária, é uma questão que a Bíblia propriamente nos ensina. Mas em primeiro lugar nós precisamos o quê, irmãos? Nos apresentar diante de Deus. Por quê? Porque Ele conhece as nossas obras, irmãos.
Ele sabe o quanto você ora. Ele sabe se você está com o seu coração aqui verdadeiramente ou não está. Ele sabe se você queria estar aqui hoje ou não queria. Ele sabe se você está lendo a Bíblia ou não está. Ele sabe qual é a intenção do teu coração nos próximos dias. Ele sabe se existe verdadeiramente um arrependimento aí dentro ou não. Se é só fachada. Se você está mostrando uma cara de ovelha, mas na verdade é lobo. O Senhor conhece, irmãos. O Senhor conhece o nosso trabalho árduo também, igreja. Queridos, tem dias que você vai precisar trabalhar o quê, irmãos? De forma árdua no Evangelho do Senhor. Se dedicando, joelho no chão, lutando, acreditando em pessoas que não querem mudar. Mas você vai continuar ali acreditando. Orando, se dedicando, fazendo culto para 5, 6 pessoas, para 10 pessoas, tem gente que faz para 20, tem um monte de pastor amigo meu que abre a igreja todo domingo, irmão, para 4, 5, para 10, mas está lá, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o Senhor conhece todas as coisas. Porque o Senhor vê a perseverança, irmãos. O Senhor vê todas as coisas, irmãos. Tudo Ele vê, irmãos. Ele vê o teu esforço. Ele está vendo o que você está vendo nesses dias. Ele está vendo o esforço que você está fazendo para viver algo novo nele. Ele vê o teu coração, irmãos. Mas Ele está te chamando para uma coisa, irmãos. Ao retorno da presença dEle. Tem coisas que o Senhor colocou nesses dias na tua vida para te trazer para o centro da vontade dEle, irmãos. Por quê? Porque quando você estava lá na sua outra vida, você foi para longe da presença dEle e você não voltava mais. Voltava de fachada. Voltava de aparência, mas não era real. Talvez para provar alguma coisa para alguém. Talvez para provar para alguém, ou talvez para provar até a ti mesmo, que você estava vivendo uma vida com Deus, mas não estava. E talvez é o que Ele está te falando nessa noite. Eu trouxe para você uma nova porção nessa vida nova que eu estou te trazendo para você entender onde é o seu lugar. Porque eu estou te chamando para o retorno do Pai. Techuvá, arrependimento, retornar à presença do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Querido, nós somos escolhidos por Deus. Não tente fugir daquilo que Deus te chamou para fazer, irmão. Não vai dar uma de Jonas, irmão. Não vou, eu vou fugir. Ele vai mandar uma tempestade atrás de ti para te trazer de volta para a vontade dele, irmão. Assim foi com Jonas, tentou fugir, o que Deus fez, irmãos? Mandou uma tempestade atrás do barco de Jonas. Ah, tu não quer ir, meu irmão? Tu quer fugir da vontade que eu tenho para ti? Então, peraí. Aí vai lá os marinheiros, Gabriel, os marinheiros, jogando sorte lá para saber quem era o culpado da tempestade que tá ali. Joga, puf, cai quem é? Jonas. Vão fazer o quê? Vão jogar o cara no mar? Jonas chega e me joga no mar, porque a tempestade daqui por culpa minha. Ah, é por culpa tua? É por culpa minha. Aí, Jonas certamente pensou, se eu cair no mar, eu vou fugir de novo. O que o senhor fez, irmão? Mandou um peixe atrás de Jonas, um peixe grande. E Jonas então vai parar dentro, que, irmãos? Da barriga do peixe. Fica 3 dias lá dentro. O que o 3 representa na Bíblia, irmãos? Ressurreição e vida. Quantos dias o Senhor ficou, irmãos? Aparentemente morto, mas depois ressuscitou 3 dias. Quantas vezes Jesus pergunta para Pedro, quando ele vai restaurar o ministério de Pedro lá na segunda pesca maravilhosa: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Quantas vezes, irmãos? 3. Por quê, irmãos? Porque ali estava havendo o quê? Restauração. Por isso, irmãos, você precisa entender uma coisa, irmãos, não foge do Senhor. O que o Senhor está nos chamando esses dias é para o retorno, irmãos. Mas eu quero atentar algo para você muito mais profundo ainda. O chamado ao retorno, preste muita atenção nisso, irmãos. O chamado ao retorno, eu me englobo nisso aqui, irmãos, isso é algo cuidado que eu devo ter também. O chamado ao retorno e ao arrependimento não é apenas para aqueles que estão caídos, talvez num pecado visível. Mas para quem também, irmãos? Mas também para aqueles que talvez estão ativos na rotina. Como assim, pastor? Às vezes a tendência que nós temos de achar que alguém, irmãos, que precisa de arrependimento e que precisa verdadeiramente retornar à presença de Deus é somente aquele que não vem mais no culto, é somente aquele que não lê mais a palavra, é somente aquele que fura as agendas da igreja, é somente aquele que sumiu.
Mas deixa eu falar uma coisa para você, talvez você pode estar aqui na igreja todos os domingos. Você pode estar aqui na igreja todos os cultos. Você pode estar aqui na igreja sempre que tem alguma coisa que você estiver. Mas mesmo assim, você estar longe da presença de Deus. Mesmo assim, você pode estar longe de Deus. Por quê? Porque o seu corpo está aqui, mas seu espírito não está no Senhor. Por isso que eu digo para você, irmãos, autoexame e arrependimento é algo que nós precisamos fazer diariamente nas nossas vidas. Tempo atrás eu ensinei para a galera para orar 21 dias a oração de Salmo 139. O que o Salmo 139 vai dizer no finalzinho? O Senhor sonda o meu coração para ver se há algum caminho mau. Ou seja, o Senhor sonda aquilo que existe de ruim dentro de mim para que eu consiga verdadeiramente me arrepender e mudar. Porque nós precisamos fazer essa oração todos os dias, irmãos. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Amém? Segundo ponto, irmãos, versículo 3. Apocalipse 2:3, ele vai dizer o seguinte: eu sei que você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. O que o Senhor vê, irmãos? Ele sabe, e ele tem visto a nossa perseverança, e ele sabe que nós estamos suportando muitas vezes sofrimentos por amor ao seu nome. Que nós estamos enfrentando dias difíceis por amor ao seu nome. Ele vê tudo isso, irmãos. Mas esse texto, para mim e para você, irmãos, serve como o quê, irmãos? Como um espelho para o nosso autoexame. Por quê, pastor? Porque ele nos mostra que é totalmente possível nós sermos uma pessoa resiliente no Senhor, fiel aos princípios de Deus, ativo na obra do Senhor, e ainda assim nós estarmos precisando urgentemente de arrependimento. Porque muitas vezes eu e você nós podemos cair na ilusão do ativismo. Achando o que, irmãos? Achando estar de pé, mas na verdade, irmãos, estarmos mais focados na agenda da igreja do que na presença de Deus. Por quê, querido? Você estar ativo na igreja não é um sinal de que você está na presença de Deus. De novo, irmãos. Talvez você diz, eu estou indo na igreja, pastor. Às vezes eu escuto muita gente, pastor, eu leio a palavra porque eu gosto. Pastor, eu não falto um culto. Pastor, eu sou bom com a minha esposa, eu trabalho, pastor, eu não tenho vício, pastor, eu não bebo, pastor, eu não faço nada de errado. Cuido dos bichinhos, não posso ver um gato e um cachorro. Eu faço coisa boa para ele. Por que é que eu não iria para o céu? Será que isso, irmãos, representa nós estarmos na presença de Deus? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque mesmo assim, diante de tudo isso, parece que são atributos de bondade que você tem, você pode, mesmo diante de tudo isso, estar o quê, irmãos? Longe da presença do Senhor. Porque se verdadeiramente não existe um coração arrependido, irmãos, nós caímos num lugar do que, irmãos? De performance. Você vai ver no texto, irmãos, quando chega lá no fim dos tempos. Eles chegam diante de Jesus e dizem, mestre, mas em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome eu preguei o evangelho, eu fiz milagres, maravilhas. Ele vai dizer para mim e para você, talvez aquele dia, em nome de Jesus aqui não. Mas ele pode chegar e dizer assim, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Como assim não me conhece? Como assim não me conhece? Eu não te conheço, sabe por quê? Porque você vivia de aparência. Mas aquilo que verdadeiramente você fazia não era real. Por quê? Porque não existia o arrependimento. Existia uma performance. Querido, cuidado para não cair no cristianismo da performance. Que parece que você está mostrando uma santidade. Talvez você quer mostrar a santidade para pessoas. Querido, não se preocupe com isso. Talvez você está tentando mostrar a santidade para pessoas para ver que você está mudando. Para ver que você está sendo transformado. Não, quem tem que ver a transformação é Deus. E quem tem que ver a transformação depois de Deus é você mesmo com você. Porque se você viver a tua vida tentando agradar pessoas, irmãos, quando você vê que não agradou, você vai se frustrar. Por isso nós devemos o que, irmãos? Entender que o caminho para a transformação definitiva das nossas vidas é o que, irmãos? O arrependimento e o retorno para a presença de Deus. Mas aí você pode perguntar para mim uma coisa e a gente termina por aqui, irmãos. Mas, pastor, qual é o caminho para eu viver, irmãos? Para eu viver esse arrependimento que você está falando aí? O texto responde, irmãos.
Está ali no versículo 5. Primeira lição que o versículo 5 dá para nós. Lembrar de onde eu e você caímos. Como é que você reconhece a mudança que é necessária na sua vida e você começa a trabalhar para o novo? Reconhecendo onde é que você caiu. Onde é que você caiu, irmãos? Qual foi o tombo da sua vida? Qual foi o tombo da sua vida, irmãos? Que lugar foi que você caiu? Qual foi o lugar da sua queda? Tem uma história na Bíblia, irmãos, que é a história de Davi, já falei muitas vezes isso aqui, que representa a queda de Davi. O dia que Davi ele resolve não ir para a guerra, ele fica em casa. Naquele dia, irmãos, na janelinha da sua casa ele olha Batseba lá embaixo, mulher de Urias. E ele diz o seguinte: manda trazer ela aqui. O que acontece, irmãos? Davi se deita com ela e ela engravida. Sabendo de tudo isso, ele manda colocar o marido dela à frente de batalha para que ele morresse. Ou seja, irmãos, adultério e homicídio. Mas por que isso tudo aconteceu, irmãos? Porque naquele dia, Davi deixou de fazer o que ele foi chamado para fazer. E deixa eu falar uma coisa para você. Você quer saber onde é que é o lugar da tua queda? O lugar da tua queda é quando você deixa de fazer o que Deus te chamou para fazer. Simples. Pastor, eu não sei o que eu fui chamado para fazer, irmãos. Você tem muitas coisas que você foi chamado para fazer de forma universal, que são para todos nós. Em primeiro lugar, ser filho de Deus. Se você é pai, que aqui todo mundo é pai, tirando eu, todo mundo aqui tem um ministério dentro da sua casa, irmãos. Ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Se você deixar isso de lado, você caiu. Se você deixar de lado a sua família, você caiu. Se você deixar de lado a tua vida com Deus de santidade e de busca incessante por Ele, você caiu. Por quê, irmãos? Porque Deus sonhou algo para você. Irmão, você não veio para essa terra, você não foi formado no ventre da sua mãe para vir para cá para nada, irmãos. De verdade, você não consegue acreditar nisso. De que você veio para cá por vir. Não, irmãos. Talvez muito tempo da nossa vida a gente viveu por viver e não sabia para onde ia. Mas nós temos um motivo pelo qual está aqui. Então o dia da nossa queda é o quê, irmãos? O dia que nós deixamos de fazer o que nós somos chamados para fazer. Por isso nós devemos lembrar onde é que nós caímos. Pastor Max sempre dizia uma coisa que eu gosto muito. Tantos anos de igreja, irmãos, quero falar uma coisa para você, você não cai mais. Você se joga. Por quê, irmãos? Porque você sabe o que é certo e o que é errado. Eu não preciso dizer para você, irmãos, que a droga vai te levar para a morte. Preciso? Não. Então você não cai, você se joga. Eu não preciso dizer para você que a pornografia vai te destruir. Preciso falar? Não. Então você não cai, você se joga. Eu não preciso dizer para você que o cigarro, a bebida vai te levar para uma vida de destruição. Então você não cai, você se joga. Eu não preciso falar para você que o palavrão, que as palavras torpes que saem da nossa boca está errado. Então você não cai, você se joga. Então, ou seja, irmãos, é totalmente decisão sua. Por isso nós devemos lembrar de onde nós caímos, irmãos. Segunda posição aqui, nós precisamos verdadeiramente nos arrepender. Arrependam-se. Arrependam-se. Eu gosto quando João Batista chega para aquele povo e diz: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Arrependam-se. Queridos, o caminho para nós esses dias é nos arrepender. Nós, como igreja, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender de muitas coisas que nós fizemos que não agradou o Senhor, de coisas que nós podemos estar fazendo nesse tempo que não agrada a Deus. E terceira, irmãos, posicionamento que aqui vai pegar, irmãos, vai pegar a gente. Voltar a fazer as obras que eu e você nós praticávamos no princípio. Que princípio é esse, pastor? O começo da tua vida ministerial com Deus. Os princípios que você fazia no teu primeiro amor. Irmãos, quero fazer um filme na sua cabeça agora. Lembra lá quando você aceitou Jesus? E quando você foi encontrado por Jesus? Lembra lá o que você fazia no começo da tua história? A fome e a sede que verdadeiramente você tinha pelo Evangelho do Senhor.
Se você pudesse estar todo dia na igreja, você estava. Se você pudesse falar de Deus para um cachorro do lado da sua realidade, que estivesse sentado do seu lado no terminal do ônibus, você ia abrir a boca e você ia falar. Quanto você leu a palavra de Deus sem entender nada, mas você tinha uma fome e uma sede por aquilo que você não sabia explicar. Nós precisamos voltar para esse lugar, irmãos. Voltar a fazer aquilo que nós fazíamos no começo. Voltar a praticar as obras do princípio. Onde, irmãos, tudo era puro e tudo era simples. Onde tudo era puro e era simples. A gente começou a enfeitar o evangelho na nossa vida, irmãos. Porque ele é simples. E aqui eu já quero te indicar um livro. Compre o livro do C.S. Lewis, irmãos. Que se chama O Evangelho Puro e Simples. Todo cristão precisa ler esse livro. O Evangelho Puro e Simples. E olha o que o Senhor vai falar nesse texto, irmãos. Igreja do Senhor, presta atenção nisso aqui, ó. Se isso não acontecer, o Senhor virá e tirará de você o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, irmãos, olha só. O anjo do Senhor dizendo à igreja, está dizendo para mim e para você nessa noite. Se não houver verdadeiramente arrependimento, ele virá e tirará de nós o que, irmãos? O seu candelabro. Aí você pode perguntar, pastor, o que isso representa para nós, irmãos? Representa o que, irmãos? A perda da identidade que nós temos em Deus. Representa, irmãos, a perda da autoridade espiritual que o Senhor nos deu e representa, irmãos, a perda do propósito da vida que o Senhor nos deu. E aí você pode fazer a seguinte análise como autoexame. Eu quero fazer isso para mim nessa vida também, nessa noite. Aliás, nesse dia para mim, nessa noite aqui também. Às vezes que eu e você, irmãos, a gente se afastou de Deus. Às vezes que eu e você, a gente começou a viver uma vida que a gente não queria, irmãos. Parecia que tudo estava fora do eixo. Você vai perceber que nesse momento, irmãos, parou de existir da sua vida arrependimento. Todo buraco que você se meteu e que eu me meti, irmãos, foi os períodos que a gente olhou para Deus e disse assim, quer saber? Quem sabe para onde vai sou eu. Eu não quero ouvir ninguém. Por quê, irmãos? Porque quando a gente não para consultar a voz do homem, irmãos, o que nos espera é vala, é buraco. Agora, quando a gente para ouvir a voz dele, irmãos, e verdadeiramente a gente se arrepende, ele vai nos levar para um descanso em um pasto verdejante, irmãos. Onde existe a sua presença, onde existe alegria. Mas eu quero te trazer uma alegria nessa noite, uma esperança, irmãos. Porque existe uma promessa para aqueles que se manterem fiel ao primeiro amor. Para aqueles que se arrependerem nesse tempo que está nos chamando, irmãos. Para aqueles que verdadeiramente se arrependerem diante da presença de Deus e buscarem a presença de Deus, irmãos, com fome e sede, querendo voltar ao primeiro amor, que está ali no versículo 7. Onde o Senhor diz à igreja, ele diz o seguinte, ó, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aquele que vencer, ou seja, aquele que se arrepender e perseverar até o final, que se manter de pé no Senhor, que transformar a sua vida, ele dará o direito do que, irmãos? De voltar ao que, irmãos? De voltar a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos, quem que roubou a gente da árvore da vida, irmãos? Quem que roubou eu e você do paraíso, irmãos? O pecado. O pecado original no Éden fez o quê, irmãos? Quebrou, irmãos, o propósito genuíno que o Senhor tinha gerado eu e você para viver. Então, nesses dias, o nosso propósito é o quê, irmãos? Voltar ao estado original de perfeita comunhão com Deus. E o caminho é o quê, irmão? Se arrepender. Não tem outro, gente. Se arrepender. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo. Eu quero voltar a desfrutar da árvore da vida. Eu quero voltar a ter comunhão contigo, não de fachada. Não para provar nada para ninguém, mas verdadeiramente. Ter uma vida contigo fiel e verdadeira. Não para provar nada para ninguém. E não para mostrar para ninguém que você está crente. Não, irmãos. Mas porque você reconhece
quem o Senhor é e viver verdadeiramente, irmãos, o quê? Um techuvá, que representa o retorno para o Pai.